Nosso estudo de hoje é o capítulo 18 do livro Paciência e tem por título "Num instante difícil". Quando a aflição te bate à porta, é natural te preocupes. No entanto, pensa igualmente naqueles que te rodeiam. Todos eles te aguardam a coragem para que se lhes garanta resistência. Ninguém te pede a indiferença da estátua. Roga-se-te a serenidade daquele que se dispõe a ser útil. Quando a provação se te apresente nas características do inevitável, é que determinadas manifestações da lei de causa e efeito estão em andamento, reclamando-nos adaptação à realidade, que por vezes somente muito depois reconheceremos como sendo aquilo de melhor que a vida nos podia oferecer. Algum ente amado terá perdido a existência no plano físico, impondo-te espessa carga de saudade e lágrimas? Entretanto, é possível que no futuro venhas a considerar semelhante ocorrência a feição do resultado de uma portaria celeste liberando a criatura que partiu de pesados sofrimentos que talvez lhe atingisse a paralisação dos movimentos ou o desequilíbrio das faculdades cerebrais. Em vários episódios da experiência humana, certa pessoa querida ter-nos trocado a presença pela companhia de outra pessoa, esquecendo-nos em muitas ocasiões o carinho e o devotamento. É provável, no entanto, que depois de algum tempo venhamos a saber que o acontecimento terá sido resultante de inspirações do mais alto, porquanto aprenderemos que se essa ou aquela pessoa houvesse permanecido compulsoriamente ao nosso lado, talvez tivesse caído nas calamidades do homicídio ou do suicídio, já que não nos é dado conhecer o íntimo daqueles que nos compartilham a vida. Em qualquer crise da existência, conserva a alma construtiva, uma vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Ainda que os amigos de outro tempo não te reconheçam em teus dias de inquietação, Deus te vê, provendo-te de recursos segundo as tuas necessidades. As aflições, elas fazem parte do nosso quadro aqui da Terra e elas nos visitam indiscriminadamente. Todo mundo aqui na Terra vai ter um momento de aflição. E o Emmanuel, para poder emoldurar aqui o texto dele, falando desse momento difícil, ele vem falar para a gente, olha, perda de um ente amado, abandono por alguma pessoa querida, né? Quer dizer, os dois exemplos que o Emmanuel trouxe hoje são exemplos de relacionamento. Então ele vem falar para a gente, olha, quando aparecer esse momento de aflição, é natural aquela preocupação, mas olha, vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, que na verdade elas confiam que a gente está preparado para resolver um determinado problema. Então todo mundo está aguardando a coragem para que a gente garanta essa resistência. Ele fala para a gente, ó, ninguém está pedindo a gente a indiferença da estátua, não. Roga-se-te a serenidade daquele que se dispõe a ser útil. Agora, o Emmanuel vem falar para a gente, algumas provações aparecem, e aparecem às vezes inevitavelmente, porque são efeitos dessa lei de causa e efeito que ela alcança a todos nós. Então o Emmanuel hoje vem falar do abandono dos entes queridos, e a gente vai lembrar mais uma vez que, fazendo aquele estudo dentro dos livros da doutrina espírita, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que ele considera a maior provação aqui dessa terra aquela pessoa que viveu a vida muito elaborativa e que de repente vê os restantes dos dias condenada a ficar numa cama sem conseguir se mexer. Caso de AVC, esses casos de enfermidades mais graves. Leon Denis é dessa maneira. Mas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando vai falar do honrar pai e mãe, o Espírito Santo Agostinho, ele fala para a gente no texto 9, Ingratidão dos Filhos, que a prova duríssima dessa vida é a gente ter a ingratidão das pessoas que a gente ama. Ele até faz uma comparação, ele fala assim, eu tenho observado espíritos que, antes de reencarnar, sabem que vão passar pela prova da miséria e que vêm cheios de coragem para enfrentar esse desafio. Mas quando a prova mexe com o coração, mexe com aqueles que ele ama, que
a prova é muito mais dura e que ele sucumbe. Quer dizer, ó, dois espíritos diferentes, Leon Denis e Santo Agostinho, vem trazer o que eles acham que é a prova mais complicada. No Livro dos Espíritos também tem um momento que é perguntado de todos os sofrimentos que o espírito pode experimentar, qual é o pior deles? Ele fala, ele acreditar que ele está condenado sem remissão. Esse é o pior de todos. Quer dizer, olha, são espíritos diferentes dando as suas visões do que eles acham que é a pior prova. Essa prova do relacionamento, a prova daquelas pessoas que a gente ama e que a gente aprendeu a desenvolver até uma relação afetiva, emocional com a pessoa, é uma relação que muitas das vezes faz a gente sofrer muito por conta disso. A pessoa cria uma dependência emocional, né? E daqui a pouco se vê privado por algum motivo, ou porque a pessoa desencarna, ou porque a pessoa toma o caminho dela e abandona a gente por algum motivo. Às vezes o abandono é porque foi uma oportunidade de profissional, foi uma oportunidade de estudo e a pessoa acaba se afastando. Esses dois, eles fazem a gente sentir muito, porque a gente quer o tempo todo estar com pessoas que a gente ama. Mas ele coloca aqui pra gente, ó, quando isso acontece, está reclamando da gente adaptação à realidade, que somente muito depois a gente reconhece como sendo aquilo de melhor que a vida nos podia oferecer. E vem chamando a duas reflexões. Primeiro, com relação ao ente querido que se vai. Olha, muitas das vezes a pessoa está partindo porque o corpo físico ele tem um prazo de validade e daqui a pouco ele começa a sofrer algumas, vamos usar a palavra deteriorações que a matéria sofre naturalmente, e pode fazer o espírito passar por provações muito dolorosas. Ele vem falar aqui, ó, paralisação dos movimentos ou desequilíbrio das faculdades cerebrais. Então, às vezes a gente sofre muito porque um determinado ente querido partiu, mas vamos pensar assim, ó, ele partiu com determinada idade. Se ele continuasse um pouquinho mais, podia ser que o corpo dele impusesse a ele uma provação dessa, e ele não faz parte da programação reencarnatória dele, não faz parte, né, ele não tem nenhum processo de lei de causa e efeito para prestar com esse requinte, né, que acontece em muitos casos. Então, na verdade, a espiritualidade está poupando aquele espírito de sofrimento. A gente, com a doutrina espírita, vai ter alguns elementos a mais, né? A gente vai pensar assim, o espírito, na verdade, a vida de verdade é a vida espiritual, não é essa aqui. E quem está do lado de lá tem liberdade maior e pode até amparar a gente aqui, intuir com os pensamentos, envolver com os sentimentos, enfim. A gente é que fica com saudade, então a gente tem que agir, lendo aqueles textos que estão lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, morte prematura e se fosse um homem de bem teria morrido. Esses dois textos são muito esclarecedores. E o outro, em vários episódios, a pessoa vai trocar a gente pela companhia de outra pessoa. E depois é provável que depois de um tempo a gente venha saber que se essa pessoa continuasse com a gente, ela poderia ter entrado em algum desespero, poderia tomar pelos caminhos mais dolorosos, que são o caminho do homicídio, caminho do suicídio, já que não nos é dado conhecer o íntimo daqueles que nos compartilham a vida. Então, se a pessoa está se sentindo mesmo pressionada, é bom que ela tome um outro caminho, sim. É bom que ela se permita novas experiências do que entrar nesses caminhos que são dolorosos de desespero. Mas o Emmanuel vem falar para a gente, ó, em qualquer crise da existência, conserva a alma construtiva, a calma construtiva. Uma vez que os nossos estados mentais são contagiosos. E se eu estiver serenando os outros, eu vou estar também agindo em auxílio a mim mesmo. A gente vai passar por essas provas são muito difíceis, a gente pensa que não está preparado até que elas aconteçam, mas quando elas acontecem, a gente tem que buscar forças e tem que seguir a nossa jornada
com fé no futuro, com fé em Jesus. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.